Então, queridos, eu nem me apresentei no começo, né? A gente já começou o louvor, mas eu me chamo Melissa e junto com meu esposo nós pastoreamos a Igreja de Cristo Salinas, ali no bairro Salinas. Não é a primeira vez que eu venho ministrar louvor aqui, a gente está sempre junto, né? E a gente não poderia fazer diferente no dia do aniversário da Casa Viva. Que alegria, que privilégio, que honra estar com vocês nesse dia tão especial. E aí me pediram para eu trazer uma palavra, uma promessa e algo do meu coração para o coração dessa igreja. E eu tenho 2 textos que eu quero dividir com você. E o primeiro se encontra em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. E diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. E o segundo texto se encontra em Salmo 90, verso 12, que diz: Ensina-nos a contar os dias para que o nosso coração alcance sabedoria. No primeiro texto, Samuel decide marcar um tempo. E todas as vezes que nós vemos nas Escrituras homens levantando altares, nesses pontos de contato, vamos dizer assim, esses homens marcam a história. Porque Deus nos fez temporais. Deus está fora do tempo, mas o homem aprove ao Senhor colocá-lo dentro do tempo. E a gente marca datas, porque isso é didático, é pedagógico, ensina o nosso coração. E não era diferente no Antigo Testamento. Então Samuel ali entre Mispá e Sem, ele erige um altar e marca um tempo. E ele diz: até aqui, até esse tempo, até esse dia, o Senhor nos ajudou. E o outro texto, o salmista vai dizer: ensina-nos a contar os dias para alcançar a sabedoria. Então, sim, hoje nós celebramos 3 anos de Casa Viva, mas o que a gente viveu até aqui não pode ser esquecido. A gente precisa contar os dias até aqui. A gente não celebra um dia no calendário apenas. Passou 3 anos, agora é só para frente. Não, a gente precisa andar para frente, sempre contando a história até aqui. Existe um rastro que conta uma história. Quando Orlando e Vanessa chegaram de volta em Fortaleza, eu recebi uma ligação deles, e aí o Orlando disse assim: como é a cidade de Fortaleza para o Ministério Feminino, para mulheres líderes? E eu me lembro da minha resposta para ele. Eu disse assim: meu amigo, não sei, porque eu não estou interessada. Eu tenho muita coisa para fazer, tenho muito trabalho para fazer, mas deixa eu te dizer uma coisa, e eu repito o meu conselho para vocês: a história de vocês fala. A gente não precisa de justificativa quando a gente tem uma história que fala. E essa igreja tem uma história que fala. Foram dias de muita oração até aqui. Vocês choraram muito. Vocês clamaram muito. E esses dias não podem ser esquecidos, queridos. Eles precisam marcar um memorial. Hoje é dia de levantar um altar entre Mispá e Sem, e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, mas também é dia de olhar para trás e contar os dias, porque há uma porção de sabedoria eterna disponível para essa igreja, se vocês souberem a contar os dias, se vocês desenvolverem essa habilidade. Quem conta os dias não erra na mesma coisa. Tem novos erros, mas não erra de novo na mesma coisa. Quem conta os dias sabe gerir melhor o tempo. Quem conta os dias celebra os acertos, mas também cuida dos erros. Quem conta os dias aprende, conta cabelos brancos, conta filhos crescendo, conta quantas apresentações de crianças, casamentos celebrados. E isso é tão importante para a história de uma igreja. Então, a minha palavra para você, Casa Viva, nesse dia que se chama hoje é: sim, levantem um altar de celebração ao Senhor, glorifiquem o nome dEle, porque Ele fez tudo isso. Mas não esqueçam como tudo começou, não esqueçam de onde Deus tirou vocês. Olha para o rastro. A história de vocês é bonita, deve ser contada sempre.
para os filhos dos filhos, porque o nosso Deus nos ensinou a contar histórias. Homens e mulheres de Deus são contadores de histórias. Nós contamos a história da eternidade, contamos a história do porvir, e por que não contarmos a nossa história com o Senhor? Então isso é um testemunho que fala do poder de Deus e fala também de tudo que Ele ainda vai fazer. Amém? E eu queria orar por vocês essa tarde. E queria que vocês colocassem de pé e numa posição de receber assim, estenda suas mãos. Eu não tenho nada de mim para ofertar, mas o que eu tenho eu dou. Né? E é no nome de Jesus que eu quero orar por vocês. Esse nome é poderoso. E Ele pode fazer tantas coisas invisíveis se tornarem realidade, não é verdade? Nem existia esse prédio e hoje ele existe. Não existia tanta gente, era só uma célula e hoje, ó, tanto de gente. Isso é bom demais. Então, coloque-se em posição de receber e deixe-me orar por você. Senhor, no nome de Jesus, apresentamos, ó Deus, essa casa diante do Senhor. Apresentamos, ó Deus, toda a história com gratidão no coração. Obrigada, Senhor, por cada encontro com poucas pessoas, que às vezes parecia que não ia crescer, mas fielmente homens e mulheres acreditaram numa palavra e numa promessa e perseveraram. Obrigada, Senhor, pelos dias em que poucos vinham limpar e poucos estavam aqui para ajudar, mas esses podem carregar consigo uma marca de uma história. Obrigada, Senhor, por cada etapa, capítulo vivido. Obrigada, Senhor, porque você fez tudo isso. E nós te pedimos que nada seja esquecido, sob o risco de nos tornarmos ingratos. Não, nós queremos ser homens e mulheres gratos a Deus por tudo que você fez até aqui. E sim, Deus, nessa contabilidade dos dias, batiza-nos de sabedoria. Eu oro para que essa igreja nunca seja uma igreja infantil. Sim, será uma igreja sempre cheia de novos convertidos, crianças na fé, mas não infantes, não. Essa igreja será uma igreja de homens e mulheres maduros na fé, porque a sabedoria é própria daqueles que contam os dias. A sabedoria é própria daqueles que a buscam, e quem busca encontra. Aquele que bate a porta, ela se abre. E eu creio, Deus, que há uma porção de sabedoria do céu liberada sobre a liderança dessa igreja, sobre pais que criam filhos na admoestação do Senhor, sobre adolescentes que serão usados nas escolas para a transformação do seu entorno, sobre uma juventude que se posicionará nas universidades para proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu creio que a sabedoria do alto a ser liberada sobre essa casa, e a cidade de Fortaleza saberá que a Casa Viva é uma igreja de homens e mulheres sábios. Essa é a minha oração, essa é a minha palavra profética sobre a sua vida nessa tarde, no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, família Casa Viva. Eu me chamo Nelson. Oi, Nelson. A galera do CR está lá atrás. Que privilégio, que presente de Deus estar nesse lugar. Já vi um bocado de gente aí conhecida, os rostinhos alegres, a gente se vendo de... Quando o Orlando fez o convite para que Rosvita e eu viéssemos, eu falei com ela assim: gata, eu conto história e você dá a palavra. Tem a ver com a nossa cara, né, Vanessa? São 25 anos de caminhada e de relacionamento com esse casal lindo. Não começou o casal, não, né? Quando nós chegamos em Fortaleza, 7 de fevereiro de 2001, o Orlando era o sanfoneiro do Carlos Gilmar, nos cultos da IBC, né? Depois veio uma transição linda e o Orlando começou a assumir os louvores no 7 de setembro. Vocês podem imaginar um jovem
diria, saindo da adolescência, com a sanfona na mão. E teve um dos cultos no 7 que alguma coisa que o Orlando falou me tocou, assim, de forma tão estranha, tão esquisita. O Orlando fez uma conjugação de um verbo, bem no cearenseis, que eu não entendi nada, viu, Lara, quando ele falou. E aí, na segunda-feira, era sempre o dia da gente poder se encontrar ali no querigma e fazer as avaliações. Eu chamei o Orlando no canto. Falei, Orlando, canta, cara. Deixa para pregar mais tarde. Um dia Deus vai te dar um microfone para você pregar. E como é lindo ver uma pessoa, um jovem, com um coração ensinável. Porque quando eu falei com ele e eu disse o que tinha acontecido, eu falei, cara, doeu no meu ouvido quando você falou daquele jeito. Eu acho que outras pessoas sentiram também. Eu falei, eu posso te ajudar. Vamos começar a conjugar verbo? Eu te dou uns verbos difíceis da gente conjugar, porque falou em conjugar verbo amar, fica fácil, não fica? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, né? Agora, conjuga o verbo ouvir. Eu ouvo. Não, não é, né? Eu ouço, né? As outras terminações complicam, né? E o Orlando fez isso, cara. Cada segunda-feira ele chegava com uma listinha de verbos. Olha que coisa linda. Alguém ensinável. Deus continua te dando esse coração, viu, cara? Que lindo isso. Que lindo. Que lindo. Aí ele deu umas cabeçadas antes da Vanessa. Depois chegou a Vanessa. E aí começaram a vir os filhos, né? Eu vi a buchudinha dos 3, né? Primeiro a Lara, depois a Bibi. Depois chegou uma figurinha carimbadíssima. Eita, quantas noites chegava. A Bibi estava dormindo, a Lara querendo ouvir a gente, e o Levi não dormia. Aí tem momentos difíceis, onde você precisa tomar decisão, e a decisão foi: vou para a Alta Floresta, porque Deus está me levando para lá. Alguém aqui de vocês foi para a Alta Floresta? Alguma vez já? Nós dois fomos. A Bianca foi. Tinha que ir. Rosvita e eu fomos para a Alta Floresta. Pense num presente do Papai do Céu. Foi ter passado alguns dias com Orlando, né, bem? E já começando a orar pela Casa Viva. Eu me lembro do último momento, a gente orando pela Casa Viva, porque Deus estava trazendo vocês para cá. Olha aí a realidade. Então, pegar a palavra da Melissa, né? Que rastro lindo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E Deus tem enchido o nosso coração de esperança. É só ver os frutos. Que coisa preciosa. Então, aleluia. Pediram para eu escrever um negócio aí, porque tem aniversário quarta-feira, não sei se é surpresa, se era. Já foi. Acabou de... A surpresa está aqui no meu bolso, depois eu dou para você. Mas que presente, Orlando. Muito obrigado por nos trazer, para estar aqui. Pode contar com a gente, você sabe disso, qualquer momento, qualquer instante, né? E que alegria poder celebrar esses 3 anos com vocês. Oi, Casa Viva. Eu me sinto em casa aqui, porque a sensação é de estar em família. E obrigado pelo convite de trazer uma promessa de Deus para vocês, Casa Viva, e também para vocês como família. E a primeira palavra que Deus colocou no meu coração, eu fiquei assim, Deus, mas é esse texto, todo mundo já conhece. Está careca de saber, mas quando Deus coloca um texto no coração, é esse mesmo. E foi o primeiro que veio na cabeça. E aí eu fiquei brigando, né? Quando não dá para falar uma coisa assim menos óbvia. Mas, às vezes, as coisas simples são aquelas que a gente precisa relembrar. E eu quero relembrar com vocês um texto e quero fechar nos 2 últimos versículos dele. Nós vamos ler e vocês vão ouvir. Salmo 23. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada
me faltará. E vocês têm experimentado isso. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, e assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado, Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, e certamente bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. E eu quero relembrar especialmente os 2 últimos versículos. A gente normalmente pensa em unção, força, poder, mas unção nesse texto, especialmente do pastoreio, é a unção de cura, do óleo que vem para sarar o coração quando ele está ferido. E a caminhada na vida e de igreja também tem dores. E o que fazer quando o coração às vezes fica ferido? É relembrar que o óleo do Senhor, Ele transborda. Deus nunca vai deixar de transbordar óleo de cura sobre essa casa e sobre essa igreja. Porque muitas vezes nós somos feridos por nós mesmos, pelo nosso pecado. Nós somos feridos às vezes por outras pessoas ou pelas circunstâncias da vida. E às vezes nós somos feridos até pela poda de Deus, né, que dói as tribulações do mundo. Mas a promessa é que Deus nos convida para sentar com Ele à mesa. E eu acho que nesse dia que a gente está aqui celebrando esses 3 anos, nós estamos sentados à mesa com o Pai. O inimigo sempre vai estar ao derredor, mas ele está dizendo: ei, olha para mim, não olha para o lado não, olha para mim, eu estou sentado com você à mesa. E que esse lembrete também fique. Quando parece que a luta com o inimigo foi muito dura, lembra com quem que você está sentado à mesa? Aleluia. Com o Pai. E Ele unge a tua cabeça com óleo, e não de uma forma limitada, mas de transbordar. E Ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia certamente seguirão a Casa Viva todos os dias dessa igreja, dessa comunidade. Não se esqueçam disso, especialmente nos dias difíceis. A gente gosta, né, de celebrar e a gente alegra pelos dias bons, mas não tem como a gente não viver a vida com dias difíceis. E a gente tem uma escolha linda de permitir que o Pai sempre cure o nosso coração e mantenha o nosso coração leve, caminhando para frente, porque a gente sabe que a bondade e a misericórdia dele vão nos seguir. Vamos repetir junto esse versículo? Certamente a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão. Amém? Deus abençoe vocês. Graça e paz, Casa Viva. Dá para perceber que vocês estão felizes também conosco. Celebrar os nossos 3 anos, é bom ver o rostinho de vocês feliz, todos sorrindo. E nós estamos aqui juntinhos para dizer para vocês que temos a bênção, né, de acompanhar por esses nossos pastores. Esse vídeo que vocês acabaram de ver são os nossos pastores que nos amam, nos abençoam, nos corrigem, nos orienta, e é muito bom tê-los esse cuidado sobre a nossa vida.
E o Carlos esteve aqui falando sobre uma palavra de generosidade para a nossa igreja, e eu gostaria de compartilhar com vocês que essa generosidade não passou somente por vocês. Tem várias pessoas, pastores, líderes de outras regiões do Brasil e até fora do Brasil, que abençoam generosamente a Casa Viva. Eles fazem ou já fizeram isso em algum momento. E eu gostaria de fazer agora um momento ao vivo aqui com vocês de gratidão por essas pessoas. Eles não estão aqui para ver a semente que vocês são, porque eles lançaram generosamente sobre nós, mas vocês são frutos da generosidade dele. Uma vez uma paciente minha perguntou, e como é que funciona essa questão de dízimos? E eu sei que é bem confuso para algumas pessoas que não entendem o princípio da generosidade. Entende que o dízimo é para alguma pessoa, né? Mas quando a gente vê a transformação do investimento que cada um de vocês faz, não só nesse lugar, nessa igreja, mas na vida de quem está usando a sua vida em prol da igreja, ele realmente perde totalmente o nosso controle. E já a gente vai estar assistindo um vídeo de algumas dessas pessoas que foram também transformadas. Mas antes eu quero gravar um vídeo juntamente com vocês para agradecer a generosidade dessas pessoas que estão atrás pelos bastidores, que a gente não conhece, mas que eles vão receber. E eu vou gravar esse vídeo ao vivo, vou gravar aqui olhando para mim, fazendo um selfiezinho, e depois eu vou virar e vou apresentar a todos vocês. Para isso eu preciso que vocês me permitam. Vocês podem aparecer nesse vídeo? Sim. Obrigada. Eu quero ouvir um glória a Deus bem alto quando apresentar vocês. Vamos lá. Olá! Se você está recebendo esse vídeo, é porque você fez ou ainda faz parte de um povo generoso. A sua semente lançada sobre a Casa Viva, que hoje está completando 3 anos de vida, a gente está aqui com o coração transbordando de alegria pela tua vida, pela tua fidelidade, pela tua generosidade. E eu quero te dizer que essa semente não tem abençoado somente a mim, ao Orlando, a nossa casa, mas tem alcançado a vida de muitos que estão hoje à noite celebrando conosco esses 3 anos que fazem parte dessa casa. Esse é o povo que vocês têm investido generosamente. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigada, vocês foram ótimos, de primeira. Mas estamos aqui também, gente, hoje, janeiro, não é um mês somente de festa para a Casa Viva. É um mês também onde meu esposo comemora seus 45 anos de vida. É um mês também que o meu esposo comemora 25 anos de tempo integral servindo ao Senhor. E nós estamos juntos aqui também para dar a oportunidade de você celebrar com a gente. Algumas pessoas de longe para comemorar, para não deixar passar nem só a sua vida, né, seus 25 anos de ministério, nem só os seus 45 de idade. E eu também, lógico, que tenho minha mensagem. Eu sou a pessoa da informalidade, mas hoje eu precisei escrever para ler para ele uma mensagem, e eu vou fazer isso diante de vocês. Porque celebrar 45, eu já estou mais da metade desse tempo contigo. Então, já me sinto muito parte do teu aniversário. E do teu ministério, eu estou durante todo esse período, ao teu lado. Seja como amiga, como serva, servindo o ministério que você era meu líder, né? E hoje como esposa. Então, meu amor, hoje o dia amanheceu carregado de significado. Celebramos a tua vida, mas também celebramos a história que Deus tem escrito através de você. São 25 anos de serviço integral ao ministério, 25 anos dizendo sim, mesmo quando o caminho exigiu renúncia, e foi regado de muita fé. E como se não bastasse, celebramos também 3 anos da nossa Casa Viva, da nossa igreja. Um sonho que nasceu no coração de Deus e que ganhou forma através da tua obediência. Amor, eu admiro a sua dedicação e como do ano passado para cá você tem se tornado um esposo melhor, um pai mais presente.
Você é um pastor que cuida. Você é um líder que serve. Você é um esposo que ama. Você é um homem que permanece fiel, mesmo quando ninguém está olhando. Caminhar ao teu lado é uma linda parceria. Eu vi suas lágrimas em silêncio, suas orações escondidas. Eu vi também a graça de Deus te sustentar em cada etapa. Obrigada por me incluir no teu chamado, por não caminhar sozinho, por construir um lar comigo, um ministério e uma história que glorifica a Deus. Que esse novo ano venha com descanso para a tua alma, que ele venha com força renovada, que ele venha com ânimo e a certeza de que o céu está sorrindo para ti. Eu oro para que você continue firme, apaixonado por Jesus, sensível à voz do Espírito Santo, sabendo que sua vida já frutificou muito e ainda frutificará muito mais. Te amo. E agora a igreja preparou também um momentinho que o Nelson revelou, onde algumas pessoas escreveram também para ti uma palavrinha de bênção. Boa noite, pastor. Boa noite, igreja. Quero me dirigir a você em nome da igreja. Como Casa Viva, nós somos muito privilegiados de ter você como pastor. Um homem íntegro, um homem que o principal objetivo é nos fazer parecidos com Jesus. E isso é um grande privilégio. Muito obrigada por pastorear a minha casa. Muito obrigada por semear tantas sementes na minha vida. Eu sou muito grata a você. E aqui são palavras de afirmação. É um potinho de amor para você ir desfrutando no seu dia a dia, de todos da igreja que escreveram com muito amor. E aqui é um cartão presente. É o presente da igreja. Eu queria convidar a igreja a cantar os parabéns para o pastor. Vamos lá, gente. Parabéns para você. São muitas emoções, queridos. Que profundo, que tremendo, tudo que a gente está vivendo aqui. Obrigado, igreja, pelo parabéns. Eu vou comer esse bolo, vou comer mesmo, tá? Obrigado pelo presente maravilhoso. Poxa, amei. Amei mesmo. Próximo domingo não estarei mais com esse tablet aqui. Estarei com o novo. Já comprometi todo mundo, ó, né? Muito obrigado. E a minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Então vocês toparam demais, vocês se garantiram demais, porque eu realmente vou degustar essas palavras. Não tenha dúvida, eu vou ler todos com calma, né? Dando feedback, então vai ser lindo. Obrigado, igreja. Eu sou muito feliz mesmo, sou apaixonado por esta igreja e sou apaixonado por cada pessoa, pela missão que Deus me deu. Muito obrigado por você prestigiar aqui também amigos, né, que eu já reencontrei aqui, que eu falei no início de algumas décadas, né, é real, né, que estamos nos reencontrando hoje. Não vou dizer em que ambiente eu reencontrei ele nessa igreja, né, mas foi num ambiente muito legal. Muito obrigado. Obrigado à minha família, minha esposa, meus filhos. A Casa Viva, gente, só fazia sentido se ela começasse em casa.
Esse nome não é um nome talvez que seja do marketing, né? Mas é um nome que tem a ver com a nossa identidade. Eu fico muito feliz com as palavras, né, que recebi, pelas palavras proféticas liberadas aqui, através da pastora Melissa, do pastor Nelson, da Rosvita, da igreja, porque nós somos isso, e eu acho que tem uma coisa que a gente pode falar sem arrogância. Nós amamos ser família, nós amamos ser casa. Se você quer viver, né, uma experiência nessa igreja, espere, você vai ser incomodado. Não, você vai ser cativado, né? Você vai ser atraído, você vai ser convidado. Isso é muito especial. É que às vezes a nossa forma, né, de amar, a gente não desiste de primeira mesmo. Então é possível que alguém interprete: poxa, mas que cara insistente. Eu decidi errar para mais nesse sentido de ser alguém, às vezes, a única pessoa que lembrou, que ligou, que foi atrás. É uma graça que Deus me deu, e eu, obviamente, estou aprendendo, né, com o tempo, com a maturidade. Ano passado, por exemplo, foi muito forte, me preparando para ministrar aqui na nossa igreja, uma palavra que o Espírito Santo falou ao meu coração: amar também é deixar ir. Eu só fui aprender ano passado, gente. Estou aprendendo a amar pessoas quando elas precisam ir, né? E eu tenho aprendido isso, não por reação, mas por compreensão, que é assim que a gente deve amar. Eu quero deixar uma reflexão de uns 10 minutos e terminar apresentando algo para vocês daquilo que nós estamos sonhando para frente. Irmãos, Romanos capítulo 12, os versos 1 e 2. Romanos capítulo 12, nos versos 1 e 2. A nossa versão bíblica oficial na Casa Viva é NBV, Nova Bíblia Viva. Por quê? Só porque é legal mesmo, porque tem viva no nome, tem nada tão especial, é só para combinar com o nome da igreja, né? Mas a gente é abençoado da mesma forma. A palavra de Deus diz assim em Romanos capítulo 12: portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Talvez a versão seja absolutamente nova para você, mas eu vou te relembrar a mais conhecida. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Em outra versão vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Outra versão vai dizer: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. E outra versão: mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Queridos, esse texto mexeu comigo e eu quero rapidamente dizer para vocês o que é que acontece na vida de uma igreja quando os seus discípulos têm a mente transformada. Quando os seus discípulos têm um coração transformado. E aqui é Jesus transformando. Todo o texto permita que Ele te transforme, deixe que Deus te transforme, e tudo começa pela renovação da mente. Amados, são tantos paradigmas que a gente absorve do mundo profissional, social, relacional, que faz com que a gente crie as nossas próprias convicções, nossas próprias crenças, e a gente vai deixando a palavra de Deus de lado. Mas deixa eu te relembrar, é a palavra que nos transforma de dentro para fora, é a palavra que nos alinha ao conselho de Deus, ao coração de Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer: uma igreja transformada não caminha por vista, mas ela vive por uma visão.
A nossa igreja tem assumido um posicionamento diante de Deus, mediante uma visão: ser uma igreja cativante, ser uma igreja viva, ser uma igreja em células. Ela é viva porque nasce de uma fonte, a fonte é Jesus, que disse do seu interior, cada um que crê no seu nome, vão fluir no rio de Deus. Nós somos uma comunidade que Jesus ama estar, e nós amamos o fluir do seu Espírito entre nós. Ela é viva porque o rio de Deus falava da pessoa do Espírito Santo, e nós temos desfrutado isso como igreja, um mover sobrenatural do Espírito Santo, sem medo, gente, sem medo. Eu sei que tem algumas pessoas que têm receios de mergulhar, porque se mergulhar, Deus vai transformar. Se mergulhar, algumas coisas vão para a superfície. Eu sei que tem gente que escolhe a superfície e vai fugindo, foge da oração, foge do jejum, foge da célula. Sabe por quê? Porque são ambientes que nos levam à transformação, e nós queremos ser transformados. A casa, ela é viva por causa disso, porque ela crê no Espírito Santo gerando vida, curando identidade. Vocês ouviram essa palavra em quase todos os vídeos, não é verdade? Identidade restaurada, identidade curada. Gente, eu me sinto alguém aprendendo ainda a lidar com a minha própria identidade. Mas não tem a ver sobre mim, não tem a ver comigo, tem a ver com o que nós declaramos e profetizamos e cremos que Deus está fazendo nessa igreja. É o Espírito Santo que gera unidade nas relações. Vocês sabem, vocês escutam isso o tempo todo: gente é bicho difícil, é melhor lidar com bicho do que com gente. Eu tenho pavor a essas declarações. Eu fico inquieto quando eu estou do lado de alguém que não gosta de gente. E se aproximar de mim, não tenha dúvida, eu vou te incomodar. Porque Deus ama a gente, Deus morreu por gente, Deus cuida de gente. Todo o evangelho é Deus se aproximando de pessoas, é Deus incendiando o coração dos seus seguidores para ser parecido com Ele. Foi isso que eu decidi alguns anos atrás: ter um ministério, ter um estilo de vida como de um discípulo, incendiado pelo amor, incendiado pelo Espírito Santo. E eu tenho experimentado, gente, eu tenho visto, eu tenho contemplado pessoas que às vezes nem me dão acesso para abrir o coração, até critica, até acha que o pastor é isso, não é tão sábio, é duro demais, ou enfim, e eu respeito demais isso, mas eu tenho aprendido que quando eu vou para a presença de Deus, quando eu faço meus tempos de oração, de jejum, Deus tem mudado realidades, e eu sei que isso Deus está fazendo na nossa igreja. A nossa igreja tem sido transformada de uma igreja indiferente, de uma igreja parada, para uma igreja em movimento, movida pelo Espírito Santo. A casa é cativante porque ela crê no poder dos relacionamentos, gerando transformações em lugares que nós jamais poderíamos transformar se não for no poder dos relacionamentos, claro, habitado pelo Espírito Santo. A casa é cativante porque ela tem vivido o poder do acolhimento, gente. Ela tem cuidado amorosamente uns dos outros, sustentando uns aos outros em oração. A casa nasceu numa casa e tem vivido semanalmente o poder da mesa, olho no olho, coração com coração. A casa é em células, porque assim como Jesus fez, reuniu 12 homens para discipulá-lo, acreditando que eles seriam transformados por um método bíblico chamado pequeno grupo, grupo de relacionamento, célula, o nome que a gente quiser dar. E esse método nos transforma, porque cria um ambiente, sabe? Eu sempre uso a ilustração da corrida, irmãos. Eu pratico a corrida, eu estou me preparando para a minha 3ª maratona. E quando eu comecei a correr, eu corri sozinho. E eu estava achando legal, 6 meses, até que eu ganhei uma canelite em último grau. Por quê? Porque eu não alongava direito, eu não tinha o tênis correto, eu não sabia a diferença de alongar, de aquecer, de treinar, de arrefecer. Tem um processo. Um dia que eu fui aprender isso? Na assessoria de corrida, onde tem gente.
eu tenho estímulo, eu tenho apoio, a gente se ajuda, a gente tem treinador, nós temos planilha. Assim é a igreja, gente. Viver espiritualidade sozinho é uma furada. Por isso que a gente acredita. Tem coisas chatas, é óbvio. Tem gente chato, tem gente difícil, mas isso é a realidade. O fato é que nós não estamos aqui para transformar o outro, mas nós estamos aqui para deixar ser transformado, e o fluir daquilo que está sendo transformado na gente vai transformando outros. É isso que nós acreditamos. Uma igreja transformada não caminha desse jeito sozinho. Por isso, essa é a primeira marca que eu quero deixar para vocês. Uma igreja transformada não caminha por vista, ela caminha por uma visão. Essa é a nossa visão, a gente não abre mão dela, e é por lá que nós vamos seguir. Uma igreja transformada não caminha na indiferença, ela vive cheia de compaixão. Segunda coisa, uma igreja transformada, com a mente transformada, não caminha na indiferença, ela vive cheia de compaixão. E o texto do meu coração é Mateus 14:14, quando Jesus saiu do barco e ele viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Só para lembrar vocês, Jesus estava num cenário de morte. João Batista acabara de ser morto, decapitado. E se você vai lembrar, João Batista participa de 2 momentos transformadores, abençoadores na vida de Jesus. O batismo de Jesus. É João Batista quem prepara o caminho de Jesus. Jesus está no deserto sozinho, fazendo o que a maioria de nós faríamos. Vamos chorar, vamos viver o luto. Jesus está ali vivendo as suas dores, vivendo a perda do seu amigo, do seu primo João Batista. Jesus dá uma olhada assim para o lado e vê uma grande multidão, e o texto diz assim: e Jesus disse: esse povo não me deixa quieto. Foi isso? Esse povo não tem nem sensibilidade para compreender o meu momento. Gente, Jesus aqui ensina algo lindo para mim. Nunca haverá um momento tão sombrio na sua vida que você não possa ajudar alguém. Nunca haverá um momento tão doloroso que você não terá algo para contribuir. Jesus estava no luto, uma tragédia aconteceu com João Batista, ele retira-se, e o coração de Jesus, que é o que impacta o meu coração, é que Jesus teve compaixão. E eu faço 3 perguntas. Quando você vê as multidões, o que você está vendo? Intrusos, corruptos, ladrões, hipócritas? O que você tem falado sobre as pessoas? Quem elas são para você? Jesus viu ovelhas, Jesus viu gente, Jesus viu pessoas. Continue amando o que Jesus mais ama, senão você nunca será um cristão de verdade. Cristão de verdade ama Jesus e ama pessoas. Talvez, irmãos, essa é uma chave que Deus mudou para nós como igreja. É porque a gente não valoriza aquele que quer ser maior, porque se acha espiritual demais, porque logo a medida da espiritualidade não é quantas vezes você ora ou jejua por semana, é quão capaz você é de amar. Porque eu conheço uns camaradas que passam 4 horas lendo a Bíblia, mas não tem capacidade de ter 1 minuto de paciência com alguém. Que amor é esse que nos transborda no amor das pessoas? As pessoas. Então, uma igreja transformada, ela não caminha nesse sentido vivendo indiferente, ela tem amor pelas pessoas, ame as pessoas. A Casa Viva está treinando isso. Você está vendo o que Jesus está vendo? Ele vê pessoas. Ao ver as multidões, a segunda pergunta é: você sente o que Jesus está sentindo? O que ele sentiu? Compaixão pelas pessoas, não indiferença.
Ele sentiu compaixão. Sabe o que é compaixão, gente? É você penetrar nos momentos sombrios do outro, sem dar-lhes explicações fáceis, mas um ombro para gastar um tempo e chorar no seu ombro. Você tem tempo para chorar com alguém? Ou você está tão ocupado no seu trabalho que você não dá tempo para as pessoas? Jesus ama pessoas. Você ama o seu trabalho, mas Jesus ama pessoas. Inclusive o seu funcionário, inclusive o seu amigo de trabalho. Jesus ama pessoas. E o sentimento é de compaixão. E a terceira pergunta é: ao ver as multidões, você está fazendo o que Jesus está fazendo? O que Jesus fez? Ele curou todos os seus doentes. Irmãos, falar de cura hoje está mais urgente do que antigamente, porque todo mundo hoje está doente de alguma coisa. Está todo mundo doente, físico, emocional, psíquico, espiritual. É só uma questão de humildade para você reconhecer e dar nome às suas doenças. Ou você reconhece e vai ser transformado e se submete a um processo de restauração, ou você continua na negação, achando que está tudo bem, e você está se quebrando tua família, quebrando tuas prioridades, quebrando princípios. Quando você quebra um princípio, o princípio quebra você. Quebre o princípio de santidade e você verá os efeitos de alguém que vive na impureza. Gente, a destruição. Quebre o princípio da infidelidade e você vai ver os resultados. Não faça isso. Princípios é algo que a gente deve prezar. Gente, amor, buscar ao Senhor. Faça isso. Uma igreja transformada não caminha por vista, mas vive por uma visão. Uma igreja transformada, ela não caminha na indiferença, ela vive cheia de compaixão. Terceiro, uma igreja transformada não caminha na covardia, ela é cheia de coragem. E o texto é 2 Timóteo 1,7: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Eu amo as tríades da Bíblia, eu já preguei uma mensagem sobre isso. Eu amo a simplicidade com que a Bíblia apresenta a realidade da vida, manhã, tarde e noite, começo, meio e fim. Jesus é ontem, hoje e amanhã. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, é Deus Pai, é Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu amo essa simplicidade e ao mesmo tempo profundidade das Escrituras. E está aqui mais uma: poder, amor e equilíbrio. Veja comigo, irmãos, o Espírito Santo não nos deu um espírito de covardia, ao contrário, ele nos deu um espírito de coragem. Se você está sendo tomado de medo e de covardia, a dose do Espírito Santo na sua vida pode estar baixa. E a gente pode intensificar mais do Espírito, menos do medo, porque a linguagem é essa aqui na Casa Viva, né? Não é que eu peco menos, é que eu permaneço mais. Quanto mais eu permaneço, mais ele vai enchendo. Quanto mais da presença dele, mais da presença da carne. Não é isso que Gálatas vai dizer? O fruto da carne, o fruto do Espírito. Quanto mais no Espírito, mais mortificado a carne será. Irmãos, há três tipos de pessoas diante de um desafio: os fracos, os covardes e os corajosos. Os fracos nunca terminam, os covardes nunca começam, os corajosos nunca desistem. Vou repetir: os fracos nunca terminam. Sabe, um discípulo fraco, um pai fraco, um estudante fraco, é ótimo para começar, péssimo para terminar. Mas existem os covardes, nunca começam, estão sempre fugindo. Mas os corajosos nunca desistem. O espírito de covardia, queridos, é uma força devastadora que só pode ser vencida se for controlada pelo Espírito Santo. A força da covardia, ela é terrível, porque ela não permite que nós vivamos o novo de Deus. E nós recebemos o Espírito Santo, irmãos.
O Espírito Santo é a presença linda de Deus nas nossas vidas hoje, e Ele nos dá coragem, amor e poder. Você recebe isso? E por fim, uma igreja transformada não caminha sem frutos, ela vive para multiplicação. Uma igreja transformada não caminha sem frutos, ela vive para multiplicação. Multiplicação é a essência da vida. Igreja que não se multiplica, células que não se multiplicam, cristãos que não se multiplicam, dons que não se multiplicam, tem alguma coisa errada. Ah, pastor, eu tenho um chamado. Demorou, hein? Já devia estar vivendo o chamado e preparando outros para ir com você. Ah, mas eu tenho uma paixão por oração, pastor, eu tenho uma vida, eu amo orar. Demorou, hein? Está na hora de você ser uma multiplicadora de intercessores. Na minha empresa eu sou líder. E na igreja? Por que a gente não pode multiplicar aquilo que é eterno, gente? Irmãos, eu sei que tem muita coisa linda da parte de Deus que a gente recebe quando é consagrado ao ministério pastoral. Eu sonhei com isso há muitos anos. Mas também é verdade que tem algumas pessoas que já jogam o rótulo no pastor como se ele já fosse o cara que tem, que é, que sabe. E não é assim. Tem que depender de Deus todos os dias. Tem que buscar a Deus todos os dias. E uma coisa que eu tenho aprendido é: o novo de Deus só é possível quando eu me coloco nas mãos do oleiro. E o oleiro faz comigo um vaso quebrado, moldável, para uma obra honrosa. Coríntios vai dizer que há vasos para honra e há outros para desonra. E todas as vezes que Deus faz algo em você, Ele não quer que pare em você. Uma mudança espiritual vai acontecer na sua vida quando você parar de se orgulhar de que você é um servo. Está na hora de você fazer outros servos parecidos com você. A gente não pode se alegrar quando o pastor não funciona. Isso é um erro de liderança, de estratégia, de gestão e bíblico. Todos nós temos o DNA de Cristo para se multiplicar. E Ele pediu algo para nós: façam discípulos. Façam discípulos. Faça discípulos, sabe por quê? Porque fazer crente é mais fácil, sabia? Fazer um crente é só chamar para ir num culto na igreja e ele começa a frequentar a igreja. Você fez um crente. Na Casa Viva a gente desistiu de fazer crente. Não se escandaliza com a gente. A gente aqui está comprometido em fazer discípulos. Porque todo discípulo, a primeira coisa que ele tem que fazer é deixar alguma coisa. A religião cristã pluralizada, aguada da nossa geração acumula. Então você pode ser espírita, você pode ser evangélico, você pode ser um monte de coisa misturado. Não, gente, não se mistura. É isso mesmo, não se mistura. O evangelho é o poder de Deus, é Cristo Jesus, é Cristo cabeça, Cristo no centro. Por isso que eu nem curto aquela frase, Cristo é o primeiro lugar da minha vida. Não, porque em segundo lugar está o quê? Não, eu oro bem cedinho, já entrego o meu dia bem cedinho de manhã, e durante o dia tu faz o quê? Jesus é o centro, cara. Jesus é tudo, Ele está no princípio, no meio e no fim de tudo. Ele tem que comandar tudo. É isso que significa ter Jesus como Senhor, porque muitos só têm Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor. Está na hora da gente multiplicar. Vamos multiplicar, gente. Vamos multiplicar discípulos, vamos multiplicar dons. Deus me deu algumas habilidades, irmãos. Vocês conhecem a minha história, e eu pago um alto preço por isso.
Horas eu sou mentor, horas eu sou gestor, horas eu sou pastor, horas eu sou discipulador, horas eu sou um pai. Não, pai é sempre. Marido sempre, né? Cristão sempre. Mas as habilidades que Deus me deu é assim, eu sou sanfoneiro. Cara, eu não posso morrer sem fazer outros sanfoneiros. Já começou na Casa Viva, tem um Dênio sanfoneiro já. Entende? É tão legal quando o pastor toca sanfona. Legal mesmo é eu me multiplicar em outros. Porque como disse a pastora Melissa, aprenda a contar os dias. A verdade é, irmãos, ninguém sabe quem estará vivo amanhã, não é? Então viva hoje com toda a intensidade. Deus colocou um sonho no meu coração. Prepara o slide para mim, por favor. Vocês já estão vendo parte da realização desse sonho. É gente, tá? O sonho da Casa Viva é gente. Mas a gente também tem sonho de transformar esse ambiente. Você sabia que nós só estamos aqui, talvez com 25% da ocupação desse lugar? Né? E a gente quer crescer. Não é da estrutura para a gente, mas é da estrutura. E todo planejador não só sonha, ele planeja, ele chama um arquiteto, e a gente já fez um projeto. Eu quero apresentar para vocês sonharem com a gente, porque hoje é uma semente que nós estamos plantando. Não sei quando vai acontecer, mas eu sinto no Espírito que vai ser breve. Sabe por quê? Várias palavras dos irmãos têm lançado nessa igreja. Eu quero me envolver em algo que é eterno. Tem mais imagens aqui para a gente? Tá ficando bonito, né, gente? Ali a entrada aqui do lado, subida lá para o Kids, a nossa lojinha de entrada. Pode seguir. Nossa cantina. Tá aí, projeto. Pode seguindo. Aí, ó, nossa sala de recepção para receber todo mundo. Aqui é uma sala de oração, de aconselhamento. Pode seguir. Aqui é uma sala que vai anteceder a subida no palco, no altar, para a gente reunir os músicos, reunir o pessoal dos bastidores. Pode seguir. Os banheiros novos que vamos fazer nesse lugar. Pode seguir. Aqui é o nosso auditório, né? Do palco para o auditório. Então você imagina que nós estamos ali, virado para lá, ok? Essas paredes todas vão cair, né? Serão derrubadas, a gente vai ampliar. Então é mais ou menos isso que a gente está sonhando, né? Isso aqui é o nosso, já tem até a palavra profética, a nova sede, culto de inauguração, né? Pode seguir. De trás para frente, né? Quem está na ponta de lá olhando para cá, pode seguir. Mais um ângulo do nosso auditório, pode seguir. Nosso espaço do casulo, nosso ministério casulo, né? Ministério de crianças na parte superior, pode seguir. Nosso berçário, que será feito aqui em cima, onde os papais vão poder assistir o culto, né? Olhando de cima para lá. Aqui mais uma sala, pode seguir, pode seguir. Acho que é isso. Muito obrigado por sonhar com a gente. Obrigado, Igreja Casa Viva, por acreditar no chamado que Deus fez para a sua vida. Eu acho muito legal quando alguém diz assim: cara, Deus confirmou no meu coração que é para eu estar aqui. Chegou, dou um ufa, glória a Deus, porque foi Deus que te chamou. E eu disse ontem, gente, eu reuni todos os servos de ministérios, todos os líderes da nossa igreja, e nós fazemos isso anualmente. Eu e Vanessa e as crianças, nós preparamos uma festa para todos os servos e líderes da nossa igreja. Eles são proibidos de trabalhar. Tem alguns que são teimosos, eles trabalham, brincadeira, né? Mas a gente está aqui para servir. E eu disse para eles assim, com tanta alegria no meu coração, né? Como vale a pena, como é lindo vê-los servir. O nível de engajamento da turma é muito lindo, é muito especial. Gente, nós vamos crescer, temos crescido. Deus nos deu parcerias maravilhosas. E eu quero dizer para vocês, a visão é reino mesmo, tá? A visão é reino mesmo. Vocês viram que o pastor Iorra entrou aqui? O
pastor Ior da Igreja Ponte, amigo, parceiro. Essas cadeiras serão devolvidas em breve, né? Porque é da Ponte. As nossas cadeiras já deveriam ter chegado, mas veio com um pequeno erro aí na preparação, no estofado da cadeira, mas está chegando em breve. Parceiros, pastor Nelson, né, Rosvita, um casal de amigos preciosos, pastora Melissa, pastor Dino, gente, tem tantos outros, né? Esses pastores amigos que mandaram mensagem para a gente, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Gente, isso é lindo demais. No Mato Grosso, eu sonho com essa igreja ser uma igreja do reino de Deus. Então nós teremos outras unidades da Casa Viva em Fortaleza. Nós vamos crescer, sim. Nós teremos unidades em todas as cidades da região metropolitana aqui de Fortaleza. Eu sonho com isso. Se for do sonho de Deus, vai acontecer. No estado do Ceará, nós sim queremos ser uma igreja atuante em missões no nosso estado, nas nações. Nós já temos palavras proféticas, gente, e quem conhece um pouco da minha história sabe que a gente leva isso muito a sério. Todas as palavras proféticas que um dia foi lançado sobre a minha vida e que eu entendi que foi de Deus, porque nem tudo é de Deus, ok? Mas eu guardo, eu sei, a gente entende que é de Deus, tem se cumprido na nossa vida. E nós temos outras tão gigantescas, tão maiores do que a gente está vivendo aqui. Vem com a gente, sonha com a gente. Então, nossa gratidão por tudo. Que festa linda, que dia lindo. Obrigado, igreja, amo vocês. Amém? Eu vou orar encerrando esse momento. A equipe de louvor está aqui. Podemos cantar uma canção, pastora Melissa? A gente vai sair daqui cantando Não caminhamos pelo que vemos, né? Nós vamos cantar que a igreja é imparável. Fica de pé, gente. Vamos orar e vamos terminar esse tempo cantando ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Honra e tributo ao Senhor, do começo ao fim. Obrigado pelos testemunhos, pelos amigos, pelas famílias, por aqueles que nos visitam pela primeira vez. Eu quero te pedir uma unção de crescimento sobre nós. Crescimento nas raízes, na essência, nos valores, na prática do amor e na multiplicação, porque tudo que é saudável cresce. E nós queremos viver de forma saudável na sua presença e crescendo. A ti a honra, Senhor, a ti a glória e o louvor para sempre. Seja adorado, seja bendito. Abençoa o teu povo, abençoa a semana deles e nos faz viver uma nova estação de avanço, de multiplicação, de crescimento em nome de Jesus. Amém.